Gente, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se eu tô boa, né? Bom, a primeira vez que eu estou falando neste canal, eu tô muito feliz, porque eu sinto que vai ser um momento muito legal, né? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazendo uma jantinha aqui, porque eu levo marmita, né? Porque pra quem não sabe, eu sou CLT. Então, pode ser que vocês escutem algum barulho, sou eu, sou os gatos, enfim. Queria contar aqui pra vocês um pouquinho de mim, pra vocês poderem me conhecer. Eu acho muito importante, né, começar falando um pouquinho de mim, né, uma introdução do canal, né, e vai dar tudo certo, né. Vou fazer uma carninha moída uma carninha moída com macarrão. Vou fazer mais um pouquinho de arroz, que apesar de ser só eu e meu marido, a gente leva marmita. Então, assim, até sexta-feira, gente, o mês mal começou, já acabou o dinheiro. Por aí também. Então, assim, vou fazer marmita até sexta-feira. Compras eu já fiz, né, no começo do mês, porque eu e meu marido, a gente recebe o valezinho alimentação, né, e aí, nossa, ajuda muito aqui em casa. Porque como é só eu e ele, ajuda muito, sabe? Porque a gente não compra muita coisa. Tipo, o grosso, assim, dura muito tempo aqui em casa, entendeu? Então, eu vou falando aqui com vocês. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Marina. Eu tenho 20 anos. E sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Piracicaba. Na verdade, eu nasci em Piracicaba, porém eu morei a vida inteira na cidade chamada São Pedro. É uma cidade bem interior, 35 mil habitantes, pequenininha, um ovo. É uma cidade assim, onde você não tem emprego bom, sabe? Não tem emprego bom, mas é uma cidade muito gostosa, assim, para aposentado, se você quer estudar, enfim, e trabalhar em outras áreas, sem ser hotel e supermercado. Sem ser hotel e supermercado, você vai pastar e vai ter que ir para a região. Então, essa é a minha cidade, né? Uma cidade chamada São Pedro, perto de Brotas, perto de Rio Claro, São Carlos. Essa é a minha cidade. Coloquei já a carne no fogo, agora vamos esperar. E aí é uma cidade muito pequena. E aí eu vivi a vida inteira lá, né, nessa cidade chamada São Pedro. E assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, lá na cidade como menor aprendiz. Fiquei 1 ano e meio como aprendiz, porque era contrato. E aí eu entrei no ano de 2021, até buga nossa mente, no ano de 2021. E saiu no ano de 2023. E aí, logo que eu saí do mercado não, dessa loja, né, que é uma loja de variedades, assim, de móveis, né, eletrodoméstico, não variedades, eletrodomésticos, maluca. E entrei num supermercado. Esse supermercado, ele era um mini supermercado de bairro, né, ele tinha, não é um supermercado grande, é um mini mercadinho de bairro, que ficava a 5 minutos da minha casa, né, dali da casa dos meus pais. Então, eu entrei lá pra trabalhar como operador de loja, só que eu tava mais no caixa do que, assim, né, todo mundo sabe que você faz de tudo, né, no supermercado. Mas eu era operadora de caixa, balconista de padaria, limpava o banheiro, arrumava prateleira, empacotadora, era repositora, enfim. E aí eu peguei e fiquei acho que 8 meses lá. Casei com meu marido, tava lá indo trabalhando. Só que como era muito longe, tipo assim, a casa da minha mãe era longe de onde eu ia morar. E eu não estava ficando muito bem de saúde. E eu conversei com meu marido, né? Falei pra ele que eu não ia conseguir mais ficar lá, porque eu não tava bem, sabe?
Era um desânimo enorme, enorme. Quando você não tem vontade de levantar da cama, sabe? Pra nada. E aí, você não tem vontade de nada, sabe o que é nada? E aí, tô fazendo um brócolis, gente. E aí eu fui e saí. Então eu saí de lá em março de 2024. Eu saí da loja, né, que eu tava trabalhando, eu já entrei nesse mercado, foi em questão de meses, né? Porque eu também tava tirando carta nessa época, e quando eu trabalhava, os últimos anos que eu trabalhei lá nessa loja, eu estudava também. Eu acordava 4 horas da manhã, ia estudar, depois eu saía, ia pro curso às vezes no Senac, enfim, aprendiz é isso. E aí eu fui e saí desse mercado. E então, saí desse mercado e fiquei em casa. Fiquei trabalhando em casa, lavava roupa, enfim, essas coisas de casa, né? Que nunca acaba. Parece que o serviço... Parece não, né? O serviço de dentro de casa é mais trabalhoso do que você sair e ir pra uma empresa. Mas muito, não tem nem comparação. E olha que eu não tenho nem filho, pra vocês terem uma ideia. E eu sou um pouco chata com limpeza. Então, assim, antes, quando eu casei, eu era bem mais chata. E eu não falei pra vocês, né? Eu casei em dezembro de 2023. Aí eu saí do mercado em março de 2024, foi bem pertinho ali. E aí também, em janeiro de 2024, a gente mudou de igreja. E acabamos que fomos frequentar a igreja que eu nasci, né? Não que eu nasci, na cidade que eu nasci. E que é da mesma denominação. Mas enfim, voltando lá, né? E aí eu tava muito desanimada, quis sair. Gente, é um desânimo assim que eu nunca senti de mim, sabe? E eu entendia que eu tinha que trabalhar pra ajudar meu marido, entendeu? Colocar comida na minha mesa. Pra me ser a esposa, porque assim que você casa, tem aquela responsabilidade. Poxa, você é a esposa sábia, você é a mulher sábia. Você tem que. Então assim, eu, na minha mente, criei um negócio muito grande, sabe? Uma barreira muito grande. Falei assim, meu, é muita responsabilidade pra mim. E pra falar a verdade, eu me sinto assim até hoje. Eu sinto que eu tenho levado um peso que eu não vou conseguir suportar. Tipo assim, coisas que do dia a dia, não no dia a dia, mas é a realidade, é a vida adulta. E que eu tenho só 20 anos. Eu saí da casa dos meus pais muito nova, então eu tenho muita coisa pra aprender. Mas é muito difícil eu ser esposa, eu ser mulher, sábia, eu cuidar de mim, porque muitas vezes essas unhas nem estão feitas, muitas vezes, esse cabelo nem tá assim arrumado, muitas vezes esse rosto não está com maquiagem e eu nem tinha creme pra passar no rosto. Comprei esses tempo atrás. Mas resumindo, e aí em maio de 2024, o Senhor colocou no nosso coração, né, eu sou cristã, que a gente iria vir pra Santa Catarina. Mas por quê, né? Porque o nosso pastor, antigo pastor, ele reimplantou uma igreja aqui nessa cidade, e na cidade que a gente tá, né? E tá precisando de ajuda, e a gente também queria, né, ajudar e vir pra cá, já que a gente tava passando dificuldade lá na minha cidade. Eu não tava com emprego, tava ficando em casa depressiva, aí é muito difícil, você entendeu? E aí não, vamos. Mas se a gente pensar muito, a gente não vai. Arrumamos o carro, né? Porque a gente tinha carro. Arrumamos o carro, viemos, tudo. E hoje eu moro aqui, em Santa Catarina. E aí, eu queria falar, né? Que eu cheguei aqui em junho, vai fazer um ano. E os meus pais chegaram em julho. Então, assim, foi muito, muito pertinho do outro. Vou colocar o macarrão na água, né? E mexer um pouquinho a carne. E aí, voltando. Gente, eu tô resumindo, muito bem resumido. Não vai ser um vídeo tão completo quanto eu gostaria de fazer. Mas eu quero pegar um dia e fazer completinho, bonitinho. Mas aí, meus pais chegaram em julho, né? E aí, tudo aconteceu muito rápido, né? E aí, eu arrumei emprego em agosto, meu marido arrumou em julho, enfim. E hoje, em menos de um ano, né? Porque, um pouquinho menos de um ano, né? Querendo ou não. Vai fazer um ano que a gente tá aqui, no dia 26. Tô querendo ou não, é menos de um ano. E, gente, aconteceu o que a gente menos esperava. Compramos o nosso apartamento. Sim. Agora vocês falem, ai Marina, vocês têm dinheiro? Não. Ai Marina, mas... Não. Entendeu? Gente, vocês têm que crer. Mas é verdade, gente. Tem coisas que
é só crer, sabe? Eu pude experimentar a bondade de Deus em todo esse período de transição, de mudança, e desde quando eu casei. Porque assim, meu marido não é rico, a família dele não é rica, a minha família não é rica, eu não sou rica, então assim, é a bondade do Senhor que vai estar sobre nós. E aí, compramos nosso apartamento e a gente veio de carro, né? Então a gente pensou, não, vamos trocar, vamos vender o carro. Do começo eu não tava querendo, porque eu não queria. Aí meu marido, então vamos pro aluguel. Aí começamos a procurar a casa, caímos só em golpe. Eu não cheguei a dar dinheiro, nem meu marido, só que assim, pelas conversas, sabe? Só jogando os golpes, só jogando na gente, né? A gente não caiu nos golpes, só que só vinha golpe. E aí o nosso pastor falou assim, se vocês compraram o apartamento de vocês, né? Aquela ideia lá que vocês tinham, porque até então quando a gente chegou a gente falou, né? Falou assim que tal, né? Tipo, a gente comprar o nosso apartamento em vez de alugar. Talvez a parcela da casa fique mais barata do que o aluguel. E aí o meu marido falou, pode ser. Então assim, eu de começo não aceitei, eu aceitei no começo, depois eu voltei atrás. Aí meu pastor falou, e aquela ideia de vocês? Aí eu fui e voltei. Porque eu falei assim, gente, eu só tô caindo em golpe. Só estamos caindo em golpe. Não acho casa, não acho apartamento, não acho nada pra gente morar. E aí, falei, não, é a mão de Deus. É a mão de Deus que tá aí, porque, eu não tô vendo nada acontecendo, não tava fluindo com o aluguel. E aí, o nosso nome foi aprovado, né, pela Caixa. E aí, já começamos, né, aquela papelada. E aí, chegou em janeiro deste ano. Em dezembro, a gente já tava morando aqui, porque a gente fez um bem bolado aí com a dona, pra ele deixar a gente morar aqui. Porque até então, a gente tava morando lá na igreja. Eu não tinha arrumado casa, gente. Muita gente da minha cidade acha que eu vim pra cá aqui. Gente, eu tava morando na igreja, dentro de um quartinho. Eu não tinha nada, minhas coisas estavam tudo encaixotada desde o dia que eu vim pra cá. Então, assim, muita gente acha que eu vim pra cá e já tava na minha casa, já vim direto pra cá. Só que não, eu passei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, quase 6 meses na igreja. Então, assim, em dezembro eu vim pra cá. E aí, em janeiro, a nossa corretora falou, né, que a gente precisaria ter o dinheiro. E aí eu falei, eu e meu marido nos desesperamos porque o nosso carro não tava vendendo. Aí, enfim, vendeu. Eu acho que foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Já conseguimos pagar tudo, enfim. Isso é pra outra história. Posso até trazer meu marido pra vir aqui falar com vocês. Mas, gente, hoje, em menos de um ano, eu estou na minha casa, no meu apartamento, né? Que não é casa, né? No meu apartamento, 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha. Gente, e não tem coisa melhor, entendeu? E assim, ai, Marina, você e seu marido são ricos, estão vivendo bem, estão ganhando bem, ó, nossa, aqui. Não. Mas o que não sustenta é a graça de Deus. Então, assim, hoje eu tenho a minha casa, né? Eu tenho uma irmã de 11 anos, eu sou a irmã mais velha. Nossa, eu dei uma volta, né, pra falar de mim. Era só um vídeo falando de mim e eu já... Mas eu tenho uma irmã, né? Os meus pais, eles são casados há 25 anos. São casados há 25 anos, estão até hoje juntos. Meu marido tem 24 anos. A gente se conheceu na igreja também. Nos conhecemos em 2018. Em 2021 começamos a namorar. Em 2023 casamos. Estamos aí até hoje. Sem neném, tá? Tá muito cedo. Ainda não viajei, não fiz nada. Não tenho, ó, porque isso aqui também conta, tá? E eu quero ter filho pra ter as coisas melhores, né? No momento eu não tenho, né? Então, tá muito cedo, né, gente? Eu tenho 20 aninhos. Por mais que eu não pareça, né, gente, que eu tenho 20. Olha essa cara. Não parece. Parece que eu tenho mais. Eu sempre acho... Sempre as pessoas acham que eu tenho mais. Enfim. Mas aí, gente, é isso. Eu gosto de cor preta. Cor favorita é preta. Gosto de música, canto. Música favorita eu não tenho.
Músicas cristãs, eu escuto F. Hope, Carlos Roberto, escuto José Júnior, Morata, Ministério Zoe, Tamires Garcia, enfim, todos esses aí. Escuto e gosto. Mas não gosto de todos, tipo, não escuto muito, tipo, Sara Beatriz. Escutava há muito tempo, hoje eu não escuto mais. Não é por nada, mas é porque, tipo, não escuto mais. Mas eu escuto mais Tamires Garcia hoje. E aí, acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários que eu venho responder. E é isso, eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Gente, eu tô aqui na correria do CLT, fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando de gato. E eles estavam aqui, ó, tudo aqui, querendo derrubar o celular. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal para mais conhecimentos. Eu quero que esse espaço seja um espaço meu, para várias coisas, enfim, para vários assuntos, né? Que eu, mediante o que eu sei também, né? Porque muitas coisas eu não sei ainda, mas eu vou aprendendo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau!